em Atos no capítulo 12. Atos capítulo 12, que o Senhor nos dê graça no horário. Capítulo 12, verso 5 em diante. Atos está logo após os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, aí vem o livro de Atos. Assim você encontra fácil. Amém? Encontrando, vá se colocando de pé para a leitura. Eu vou ler o versículo 5 e você toma assento, tá bom? Em nome de Jesus. Nossa leitura na tela é a NVI, a Nova Versão Internacional. Então algumas bíblias aí estão diferentes, por traduções diferentes. Então se você quiser olhar na tela, depois você confere na sua, tá bom? Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Vou mudar a tradução atualizada. Vamos esperar. Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja orava com insistência a Deus por ele. E tem uma terceira tradução que diz que a igreja de contínuo orava a Deus. Tem alguma tradução que está a palavra contínuo? Alguém tem na sua Bíblia? Escrito contínuo? Oi? Continuavam. E a sua, Lilian? Contínua. Então lê para nós o versículo, por favor. Fazia contínua oração por ele. Amém? Toma o seu assento. Eu vou ler mais um pouquinho e depois a gente vai ouvir a mensagem que o Espírito Santo tem para nós. Verso 6. Você viu que no verso 5, então, Pedro está preso. Mandaram prender Pedro porque Pedro estava pregando o nome de Jesus na cidade. Porque muitas vidas estavam se convertendo ao Evangelho. Antes de prender Pedro, mataram Tiago. Tiago foi morto à espada, no versículo anterior ao 5. E vamos lá, vamos ver o versículo 4, para você ver. Verso 4. E havendo-o prendido, lançou na prisão, entregando a 4 grupos de quartel. Mais um versículo, 3. É o 2? Então põe o 2. Eu gosto dessa igreja porque me ajudam, né? E matou a espada Tiago, irmão de João. Então um dos servos de Deus, temerosos ao Senhor, foi morto. Por quê? Por amor a Jesus. Porque ele não negou o nome de Cristo. Porque ele não negou a sua fé. Por isso ele foi morto. E aí no verso 3, vendo que isso agradava aos judeus, alegrou o coração dos judeus a morte de Tiago. Que judeus eram esses? Os fariseus, os religiosos, os saduceus também estavam nesse meio. Continuou mandando prender a Pedro. Eram então os dias dos pães ázimos, era Páscoa. E havendo prendido, lançou na prisão, entregando-o a 4 grupos de 4 soldados, cada um para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então Pedro estava agora preso, mas a igreja de contínua oração falava com Deus. Verso 6. Ora, quando Herodes estava para apresentá-lo, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados. Então no dia seguinte, Pedro já estava preso provavelmente algumas noites. E no dia seguinte, a igreja começou a orar desde o momento em que viu Pedro ser preso. A partir do momento que levaram Pedro para a prisão, a igreja se reuniu em uma casa e começou a orar, e começou a clamar, e a oração era contínua, a oração não parava. Eles queriam a resposta de Deus, eles insistiam: Senhor, liberta o nosso líder, teu filho, que é temente ao Senhor, e a continuidade daquela oração, sem interrupção. Então ele ficou algumas noites lá preso, alguns dias, e a igreja não cessou de orar. E agora, no dia seguinte, Pedro vai ser apresentado, e a intenção deles é condenar o Pedro e matá-lo também, como fizeram com Tiago.
Então ele estava acorrentado com 2 cadeias, e as sentinelas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, que esta palavra, Senhor, já esteja falando com o nosso coração. Pai eterno, eu venho lhe pedir agora, meu Pai, venho lhe suplicar, que esta mensagem, meu Pai, fale com cada coração que está neste lugar, meu Pai. Essa mensagem, meu Pai, não é para aqueles que faltaram, essa mensagem não é para aqueles que não vieram, essa mensagem é para aqueles que estão aqui, meu Pai, que vieram a este lugar e se reuniram como igreja para ouvir a sua voz, para louvá-lo e ouvir a sua voz. Que essa mensagem, Senhor, poderosamente fale com cada um de nós, e nós nos sintamos motivados, Senhor, a nos tornarmos a mais e mais homens e mulheres de oração, que reservam tempos preciosos a cada dia para falar com o Senhor, para orar, para interceder, meu Pai, pela nação, pelas nações, pelos governos, pelas vidas, pela família, pelos enfermos, Senhor, pelos incrédulos, pelos ímpios, pelos inimigos. Que nós aprendamos, meu Pai, com a Tua palavra, a sermos, meu Pai, compadecidos com a humanidade, e oremos, meu Pai, intensamente por salvação nesta terra, porque este mundo está carecendo de salvação, esse mundo está se perdendo, vidas estão indo ao inferno, meu Pai, e a igreja precisa agir, a igreja precisa clamar, a igreja precisa enviar, a igreja precisa, Senhor, trabalhar intensamente. Fala conosco, Pai, em o nome de Jesus. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão, e ele, tocando no lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Quando o anjo falou, tocou no lado de Pedro, Pedro despertou, preso com correntes, com algemas. O anjo diz: se levanta depressa. Quando ele se levantou, imediatamente as algemas abriram e caíram. Sobrenatural. Amém. Será que Deus nos dias de hoje ainda faz coisas sobrenaturais? Quer descobrir? Você quer descobrir? Torne-se um homem ou uma mulher de oração, e você vai descobrir que Deus ainda faz coisas sobrenaturais. Deus não mudou, Ele é o mesmo sempre e eternamente. Ele é o mesmo. Ore mais, mas ore, fale com Deus. Não deixe a sua oração se tornar uma oração mecânica. Não deixe a sua oração se tornar uma reza. Uma reza são repetições, é quando você repete todo dia a mesma coisa. Todas as vezes que você vai falar com Deus, você repete as mesmas coisas e não cessa de falar as mesmas coisas. Deus quer ouvir o que está dentro do teu coração. Deus quer que você ponha para fora aquilo que tem vindo à tua mente. Se você tem sido oprimido, se você tem sido afrontado pelas trevas, Deus quer que você abra a tua boca e fale com Ele. Se a tua família está aprisionada, Deus quer que você abra a tua boca e fale com Ele em favor da sua família, para que ela seja também liberta das correntes, liberta das trevas. Deus quer ouvir a nossa oração, e não fique preocupado se você já ora há algum tempo e nada tem acontecido ainda. Deus quer que você insista na oração. Deus quer que você ore intensamente. Deus quer que você ore sem cessar. Aleluia. Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Verso 8. Disse-lhe ainda o anjo: cinge-te e calça tuas sandálias. Se vista, calce as suas sandálias. E ele o fez. E o anjo falou mais: cobre-te com a tua capa e segue-me. Verso 9. Pedro, saindo, o seguia, mesmo sem compreender. Às vezes Deus está fazendo alguma coisa na minha vida e na sua que a gente não compreende, mas continue adorando, continue orando, continue buscando fazer a vontade de Deus. Ele foi caminhando com o anjo, ele não está entendendo nada, ele está meio, fora de órbita, o Pedro, nesse momento, essa é a palavra, sem compreender que era real o que se fazia por intermédio de um anjo.
Ou seja, ele achava que estava numa visão, ele achava que ele estava sonhando, e um anjo estava levando ele para fora da prisão, julgando que era uma visão. Verso 10: depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Hoje, existe tecnologia, e as portas de empresas, de estabelecimentos comerciais, tem um sensor, portas de vidro, né? E você, quando você se aproxima da porta, o que ela faz? Ela abre para você passar, e depois em alguns segundos, ela fecha, né? Mas nessa época aqui, a porta era de ferro, e ela estava trancafiada, haviam cadeados e correntes na porta, porque Pedro era um preso importantíssimo para aquele rei incrédulo, que queria destruir o evangelho de Cristo na nação, tá? Então essa porta estava trancafiada, mas tinha um sensor, o sensor era o anjo de Deus. Quando ele olhou para a porta se abriu, como se não houvessem correntes, como se não houvesse chave, como se não estivesse trancada, a porta simplesmente se abriu. Amém? Aleluia. Então chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, passaram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Está livre. Verso 11: Pedro então, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou um anjo. Tem hora que você fica assim, né? Será que é Deus que está fazendo isso? Será que é Deus que está agindo? Eu vou orar mais. Ô glória, ore. Vou buscar mais, porque eu estou vendo que Deus está agindo, Deus está fazendo algo a meu favor. Ore mais, e quando a coisa acontecer, você vai tomar um espanto que nem o Pedro. Agora eu sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa dos judeus. Qual era a expectativa dos judeus? Que Pedro seria morto pela manhã. E o que é que fez tudo isso acontecer? O que é que fez Pedro ser liberto da prisão? Vamos mais um pouquinho. Depois de assim refletir, foi à casa de Maria, mãe de João. Maria, mãe de João, era a mãe de Jesus, homem. Porque o discípulo que estava ao lado de Maria, na crucificação, era João. E vocês lembram que Jesus falou para Maria? Eis aí teu filho. E depois ele falou para João: eis aí a tua mãe, cuida dela. Amém? Então esta Maria é Maria, mãe de Jesus, homem. E na casa dela, a igreja se uniu para interceder pela vida de Pedro. Entenderam? Então, depois de assim refletir, foi à casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Puxa, a gente faz um culto de oração aqui, vem 3, 4 pessoas. Será que a oração é forte? Não. Será que a oração é forte? Ela é. Mas será que ela não seria mais forte se a igreja inteira estivesse reunida? Será que nós aqui somos mais de 70 pessoas aqui nesse recinto? Se nós orarmos com fé, com o mesmo objetivo, nós não alcançamos esse objetivo? Será que Deus não vai ouvir o nosso clamor? Em Coríntios está escrito que a igreja é o corpo de Jesus. Nós somos membros de um corpo, e o corpo é o corpo de Jesus. E quando nós estamos em uniformidade e oramos ao Senhor, Ele responde. Ele dá o que a igreja pede. Amém? Hoje nós não estamos falando de uma oração individual. Hoje nós não estamos falando de uma oração que você entra no teu quarto e ora em secreto ao Senhor, como está na oração do Pai Nosso. Hoje nós não estamos falando dessa oração. Hoje nós estamos falando de uma oração coletiva. Estamos falando do poder que tem uma oração de um grupo de pessoas que temem o mesmo Deus, que têm a mesma fé, que praticou um só batismo, que pratica a mesma fé. Estamos falando desse grupo de pessoas, nós que estamos aqui reunidos.
tudo aquilo que nós orarmos juntos, crendo, sendo o mesmo objetivo, Deus vai fazer. Deus vai fazer. E eu tenho aqui 2 pessoas que já me pediram oração. E nós vamos orar já já em concordância. Nós vamos orar já já em concordância. E a oração vai ser atendida. Porque Deus disse que ela vai ser atendida. Qual era a vontade de Deus? Que Pedro continuasse pregando o Evangelho. Não era chegado ainda o tempo da morte de Pedro. Pedro ainda tinha muito para percorrer na terra. E agora a igreja sente. Uma das coisas que a igreja precisa ter, eu falei isso aqui hoje na questão das crianças, é sensibilidade. A igreja precisa estar sensível ao Espírito Santo. A igreja não pode estar distraída. Nós temos que estar atentos ao que Deus fala ao nosso coração. Nós precisamos estar sintonizados na sintonia dos céus, no dial dos céus. Temos que estar sintonizados, porque Deus falando ao nosso coração, e nós sentindo o Espírito Santo tocar a gente, nós seremos também, como Pedro, despertados, e as cadeias que possam estar nos prendendo, vão cair ao nos levantarmos. Amém? Talvez alguns estejam com cadeias colocadas por outros homens. Talvez nós estejamos aqui com alguns aguilhões nos pés, sabe, aguilhões, aquelas bolas de ferro, né, que você não consegue sair do lugar. Talvez alguns estejam assim, e foram outros homens que tenham lhe colocado dessa maneira. Mas ouvindo a voz do Espírito de Deus, ao se levantar, essas prisões serão abertas, e nós nos sentiremos livres para fazer a vontade de Deus. E sentindo essa liberdade, nós vamos ter direção do Espírito Santo. Qual é a prioridade da igreja? Nós vamos saber o porquê é que nós nos reunimos como igreja. Porque a igreja não sou eu sozinho, igreja sou eu com você, você comigo, nós vamos entender qual é a prioridade, para o que nós somos criados. A Bíblia responde em Efésios capítulo 1, verso 6, nós somos criados para o louvor de Deus. Então isso significa que tudo que eu vou fazer nesta vida precisa louvar a Deus. Tudo que eu vou praticar precisa louvar a Deus, porque eu fui criado para isso. Eu não fui criado para pedir uns 5 minutos para Deus e soltar os cachorros em cima de alguém. Eu não fui criado para pedir para Deus, mulheres, descer do salto e ir lá e dar tapa na cara de ninguém. Eu fui criado para o louvor de maneira integral ao meu Criador. Eu e você. Eu e você. Amém. Precisamos tomar esse rumo, igreja. Precisamos tomar esse rumo. Nós não precisamos mais ficar preocupados com o que vai acontecer no dia de amanhã. Cristo é o nosso Redentor, é o nosso guia. Nós não precisamos ficar preocupados com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Nós estamos protegidos por esse Deus. O que nós temos que fazer é orar, falar com Deus. Deus quer ter intimidade com os crentes. Deus quer ter intimidade com cada um de nós. E a intimidade só é possível se eu me aproximar dele, porque ele já se aproximou de mim lá na cruz. Lá na cruz ele se reaproximou de nós, e agora ele espera a nossa reaproximação dele. Vá ao altar de Deus essa noite. Vá à sala do trono essa noite. Entra lá. Ela está aberta, a porta está aberta. Você não vai ser fulminado ao entrar lá. Se nós estivéssemos no tempo antigo de Moisés, quando você entrasse no lugar santíssimo e você tivesse um pecadinho ou errado alguma das regras, você seria fulminado e puxado por uma corda pelos que estavam lá fora. Mas Cristo cumpriu a lei para nos dar a vida. Entra na sala do trono essa noite. Entra nos átrios do Senhor essa noite. Vai aos pés de Cristo. Fale com Ele. O adore. As nossas orações sobem ao Senhor
como um incenso suave. A Bíblia diz no Apocalipse que vem um anjo balançando um incensário, e diz que o incensário está com a oração dos santos, está cheio da oração dos santos. Então a oração de um santo é incenso ao Senhor. As narinas do nosso Deus é um incenso, é um perfume suave que o Senhor gosta de aspirar. Amém. Oh Senhor, há quanto tempo alguns não oram? Há quanto tempo alguns não têm tido esse momento com o Senhor? E o Senhor querendo sentir esse perfume, e Ele não chega lá. Abre teu coração para Deus, igreja. A maior barreira da igreja é a da oração. Louvar não é difícil. Dar glória a Deus, aleluia, muito menos. Mas orar, no calor de um culto, às vezes todo mundo consegue abrir a boca e falar. No calor de um culto, muitos conseguem falar com Deus, mas na maioria das vezes não passam de palavras, sem nenhum poder. Tem pessoas que oram assim, eu já passei por isso. Começa a orar, e enquanto ora já está pensando numa outra coisa que está acontecendo, ou que aconteceu, ou que vem a acontecer. E aí se perde naquilo que estava falando para Deus. Sabe como deve ser vista a oração por você? Como se você tivesse uma reunião particular com alguém muito importante. Uma reunião muito particular, né? Particular com alguém muito importante, aonde se desliga o celular para que ninguém interrompa. Com uma plaquinha na porta, quando ela se fechar, não perturbe, estamos em reunião. A nossa oração deve ser vista assim. Nós temos que ir ao altar de Deus, através da oração, com o celular desligado, desligados do mundo. Agora é só eu e o Pai. É só eu e o Senhor. Amém? A gente entra num culto com o celular ligado, e se ele vibra, a gente sai de fininho lá fora para atender. Mas houve uma época em que não existiam celulares. E se alguma coisa ruim acontecesse, só ia ficar sabendo depois mesmo, não tem jeito. Mas hoje, as desculpas, não, é porque eu deixo ligado, porque vai que acontece alguma coisa. Bom, se eu estou com isso no meu coração, vai que acontece alguma coisa, então está faltando alguma coisa em mim. Fé e confiança no Deus que eu sirvo. Entendeu? Eu preciso me desligar do mundo quando eu vou buscar o Senhor. Eu só vou citar o mundo na oração para clamar por Ele, para interceder por Ele, mas eu não vou deixar Ele entrar na minha mente e me impedir de adorar o meu Deus. A igreja se reuniu na casa de Maria e orou de maneira contínua. Sabe o que significa a palavra contínua ou contínuo? É um trabalho sem interrupção. É algo sendo feito que não se aceita interrupção. Vamos parar para o café. Vamos parar agora para bater um papo. Não, a oração foi contínua. Eles não cessaram de orar. Eu acredito aqui na minha humilde imaginação que eles ficaram muito tempo orando. Então acredito que houve até um revezamento, porque eles precisavam ir ao banheiro, precisavam comer, então se revezavam. Mas a oração não cessava, a oração era constante. E Deus se agradou dessa oração de uma maneira tão grande, que enviou um anjo para libertar o Pedro da prisão. E o Pedro foi liberto. Você ainda crê que se você orar, Deus vai libertar as pessoas pelas quais você vai orar? Porque às vezes a gente crê não crendo. Quando eu vou orar por alguém, eu tenho que ter certeza no meu coração de que Deus vai fazer alguma coisa por aquela vida. Mas a gente pensa, mas aquela pessoa não quer nada com Deus.
Eu oro, mas que adianta? Ela não quer nada com Deus. Você já está dizendo, eu não creio naquilo que eu estou falando com Deus. Não sejamos críticos. Não sejamos pessoas que olham com olhos carnais. Um homem chamado Paulo, apóstolo do Senhor, era um incrédulo. Era um mestre da lei. Não cria em Jesus. Era perseguidor da igreja. Um dos servos do Senhor, chamado Estevão, diácono de Deus, morreu aos pés desse homem. E ele se alegrou com a morte daquele Estevão. Esse homem prendia cristãos. Esses cristãos eram levados à morte. Então qualquer um que pensasse, não adianta nem orar por esse camarada, não tinha fé. O próprio Ananias foi quem Deus escolheu para ir lá e orar por ele, recusou. Duvidou. Ele acreditou que Deus, não, o senhor deve estar enganado. O senhor está me mandando eu ir orar por Saulo de Tarsis. O senhor tem certeza que é Saulo de Tarsis? Porque este nome é muito conhecido entre os crentes, pai. Ele é um perseguidor. Ele mata os crentes. O senhor tem certeza que eu tenho que ir lá orar por ele? Percebe quantas vezes a gente não ora assim? Não adianta orar por essa pessoa. Não adianta orar por esse casamento. Não adianta orar por isso ou por aquilo. Adianta sim, se você tiver fé. Se você crê em Deus, não importa se está nas drogas, não importa se está preso, não importa se está na prostituição, não importa se está numa religião pagã, importa que você tenha fé e ore e fale com Deus, crendo que essas pessoas serão libertas, porque Deus vai fazê-lo. Deus vai fazê-lo. Você não pode desistir. Você não pode desistir. Entendeu? Nós não sabemos como Deus vai agir, mas importa que nós entendamos que Ele vai agir. Amém? Eu cometi uma gafe aqui no texto, né? Eu falei que essa Maria era a mãe de Jesus, né? Cometi uma gafe, porque isso daí na verdade era João Marcos, e não João, o discípulo apóstolo. Amém? Vocês me perdoam? E depois que eu vi ali o João, por sobrenome Marcos, esse João Marcos é um que foi rejeitado pelo Paulo, porque eles tiveram ele foi meio devagar lá, deu umas pisadas na bola, e o Paulo recusou andar com ele, e depois lá na frente ficou sabendo tudo que esse homem fez com fé, e pediu para que mandassem ele para ajudá-lo na obra missionária. Amém? Me consertei, vamos lá. Então, vai mais um versículo. Quando ele bateu ao portão, ou seja, estava todo mundo orando, o homem já tinha sido liberto, e agora ele bate na porta da igreja, da casa dessa Maria. Quando ele bateu ao portão do pátio, uma criada chamada Rod saiu a escutar, e reconhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu o portão. Ela ficou... Sabe aquela coisa, você chega assim, está em casa, aí chega uma notícia assim, que você não espera, você está crendo, né, esperando uma vitória nessa área, e de repente alguém vem com a sua vitória assim, está escrito vitória para você, aí você, aí em vez de abrir a porta, volta lá para dentro, eu imagino a cena da igreja lá, fala menina, o que aconteceu? O Pedro, está lá, a igreja, você está doida? Você está doida? Pedro está na prisão. Vamos ver o texto, vamos ver. Reconhecendo a voz de Pedro, de alegria, de gozo, não abriu o portão, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava lá fora. E olha lá o verso 15. Eles lhe disseram: está doida? Você está doida? Não é Pedro, eu sei que é Pedro. Você deve estar com problema, você está precisando usar óculos já, Rod? Que isso, o homem está na prisão, nós estamos orando aqui para Deus libertar ele, mas é Pedro, vamos lá ver. Ela porém assegurava que assim era. Eles então diziam: é o seu anjo, você deve estar tendo uma visão, é um anjo dele, né? O anjo dele já tinha deixado ele para o lado de fora, o anjo dele foi lá na prisão, libertou ele, depois foi embora, né? Vai lá mais um versículo, é esse, né? Mas Pedro continuava a bater, insistentemente ficava lá Pedro. Aí o povo começou a ouvir, tem alguém batendo na porta mesmo, tem alguém batendo na porta. E quando abriram, viram-no e
Povo, é o Pedro. Imagina a festa, imagina o glória a Deus, aleluia. O Senhor libertou nosso irmão, nosso líder, o nosso pastor, nosso guia, oh glória. E a festa de louvor deve ter comido solto na madrugada, devem ter feito uma vigília de louvor e adoração a Deus. Você não quer ver Deus fazer o mesmo com a tua vida? Então ora, fala com Deus, igreja, tenha temor, ora, entenda que Deus ouve a oração de um justo, entenda que a oração tua tem poder, entenda que quando nós oramos, Deus inclina os ouvidos para nos ouvir. A oração é uma ferramenta de poder que Deus deu à sua igreja. Eu não sei o que está difícil na tua casa, eu não sei o que está acontecendo na tua vida particular, mas eu sei que Deus pode te ajudar, isso eu tenho certeza. Deus pode te ajudar. Ele falou que a sua batalha é dele, então clame a Ele, fala com Ele. Olha lá, pasmaram, Pedro está liberto. Oh Deus Todo-Poderoso, tudo isso porque a oração foi ininterrupta, porque a oração foi contínua. Mas tem crente que começa a orar e não vê nada acontecer, para de orar. Talvez não seja a vontade de Deus, melhor parar. Mas Jesus parou? Jesus parou. Eu quero mostrar para você, teve uma oração feita que não era a vontade de Deus, e mesmo assim ele não parou de orar. Jesus orou uma oração que não era a vontade de Deus, o próprio Cristo de Deus, só que ele era homem, na sua fraqueza, ele está num corpo humano, sente dor, sente angústia, e está angustiado lá no Getsemane, está angustiado, e aí ele ora ao Pai, lá em Lucas 22, 42, ele ora ao Pai, 3 vezes, a mesma oração. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Aprenda uma coisa com Jesus aqui. Existem coisas pelas quais nós vamos orar, que nós não temos certeza se é a vontade de Deus, mas todavia nós devemos dizer para Deus: não seja feita a minha vontade, Senhor, mas a tua. Entendeu? Às vezes você fica na dúvida, te chamaram para orar por uma pessoa enferma, e você não sabe se aquela pessoa vai ser curada, porque tem a mania de falar: você orou sem fé, irmão, morreu porque você orou sem fé, você não se pôs em oração, por isso que morreu, está vendo aí? E aí você se frustra, se entristece. Você tem que orar a Deus, convicto de que Deus é soberano e pode curar essa pessoa, mas se porventura Deus levar, essa era a vontade dele. Entenderam? A vontade de Deus para Jesus é que ele morresse na cruz, e Jesus sabia, mas na sua angústia humana, ele clama, ele suplica ao Pai: Pai, se for possível, se tiver alguma forma, vamos falar mais claro, Jesus estava dizendo para o Pai: Pai, se existir alguma alternativa, afasta de mim esse cálice, que eu não o beba, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua, Pai. Por quê, hein? Porque em Romanos 12 diz que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Entendeu? E os pensamentos de Deus bem mais altos do que os nossos, e seus caminhos também bem mais altos do que os nossos caminhos. Então ore a Deus. Olha os 3 na fornalha: Sadraque, Mesaque e Abednego, porque gravar os nomes deles mesmo é difícil.
fala tanto Sadraque, Mesaque e Abednego, que eu nunca lembro o nome deles lá em hebraico, só lembro do nome deles na Babilônia. Tem que ler mais o texto, né? Fala para aí, pastor, vai mais para a Bíblia, você lembra, você grava. Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Vou mandar vocês lá para dentro. Vocês não vão adorar a minha imagem? Vocês não vão se ajoelhar? Não vão adorar? Não, vou mandar. Aquece 7 vezes mais a fornalha. Aqueceram. Estava tão quente que até os soldados que se aproximaram morreram. E qual é a resposta desses homens? Vocês não vão me adorar? A resposta deles: o rei Nabucodonosor, nós conhecemos o Deus a quem nós servimos. Você conhece o Deus a quem você serve, igreja? Você conhece o Deus a quem você serve, igreja? Nós conhecemos o Deus ao qual nós servimos, igreja, para responder com tamanha convicção ao incrédulo rei Nabucodonosor. Nós não nos ajoelharemos a esta imagem podre, porque nós tememos o Deus que nos fez. Pode lançar na fornalha, porque o Senhor ao qual nós servimos nos livrará dela. Mas aí tem um parênteses, eles abrem um parênteses: se porventura Ele não nos livrar, ainda assim nós não o trairemos. Entendeu? Se porventura aquilo que eu espero de Deus não fizer, isto não será motivo para eu parar de orar, isso não será motivo para eu parar de louvar, isso não será motivo para eu me afastar do caminho da verdade, porque a vontade de Deus é perfeita e a minha não. Entenderam? Então ora, igreja, fala com Deus, igreja, se torne íntimo de Deus, tenha experiências com Deus. Você quer viver experiências com Deus extraordinárias? Vá ao altar de Deus em oração, vá à sala do trono, aos átrios do Senhor em oração, e Deus vai fazer você viver experiências que você ainda não viveu. Amém? Amém? Aleluias. O 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Não pode tapar a boca, fechar a boca, é orar sem cessar. A igreja não vive sem oração. Amém? Perde menos tempo no Facebook, no WhatsApp, e fala mais com Deus. Fala mais com Deus. Não que você não possa usar as tecnologias, mas dê mais tempo a Deus do que qualquer outra coisa na sua vida, porque nós somos uma igreja que caminha para a eternidade, e a igreja que caminha para a eternidade, ela precisa estar desligada das coisas terrenas. Amém? Pastor, levaram seu carro, fazer o quê? Vamos orar: Senhor, traz de volta. Se o Senhor não trouxer, o Senhor me dá força, eu trabalho e compro outro. Meu carro, Deus, o Senhor levou, Pai, por que o Senhor deixou, Pai? Eu estou te servindo, o Senhor deixa uma coisa dessa acontecer, por que, Deus? Não. E chora, e se lamenta, e fica desse jeito. Eu perdi a vontade de subir nesse altar para pregar a palavra. Em 2006, eu literalmente comi o pão que o diabo amassou. Eu sofri demais em 2006, no ano em que a Igreja Deus Eterno foi fundada. Ano de sofrimento. Mas eu disse: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei. Estou aqui de pé, pregando o Evangelho. Amém, igreja? Aí, como diz o ditado de alguém que inventou esse ditado bonito: eu comi o pão que o diabo amassou, e hoje eu como do pão que amassa o diabo. É o pão do céu, Jesus. Amém, igreja? Por que você não está orando? Por que você está desistindo? Por que você perdeu o ânimo de orar? Acredite, a oração é uma ferramenta poderosa. A igreja orou por Pedro, e Pedro foi liberto da prisão. Amém? Aleluia. Eu preciso concluir.
Então eu vou pular. 1 João 5,14. Só para lembrar. E esta é a confiança que temos nele. Nele em quem? Em Jesus. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Senhor, o Senhor viu o que aquela pessoa fez comigo, Deus? Pesa a mão nele, Deus, porque não é justo. Ele me roubou, ele tomou meu lugar, pisou em mim. Pesa a mão nele, Senhor. Pesa a mão dele, Senhor, porque eu estou magoado, chateado, Deus. Pesa a mão nele, Deus. Eu não vou desistir. Enquanto eu não ver, Senhor, o Senhor pesar a mão nele. Pesa, Deus. Pesa, Deus. E cada vez mais ela vai pesar em cima de mim. Até eu compreender que essa oração não está de acordo com a vontade do meu Deus. Amém. Abençoem a quem vos maldizem, diz o Senhor. Abençoem. Abençoem. Orem pelos vossos inimigos, diz o Senhor Jesus Cristo. E assim você vai estar orando em conformidade com a vontade de Deus. Tá certo? E, para concluir, Deus manda dizer o seu coração para a gente encerrar nessa mensagem. Jeremias 29, verso 11. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Amém. Deus já planejou tudo para mim e para você. Só deixa o Espírito Santo te conduzir. Não vá na contramão. Deixa o Espírito de Deus conduzir você. Não pega o contrafluxo, senão você não vai conseguir chegar lá. Deixa o Espírito Santo te guiar, porque Ele é o teu guia onipotente. Tá certo? Como diz Jesus na oração que Ele ensina aos discípulos: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Amém. As ovelhas conhecem a voz do seu bom pastor. Você sabe se Deus falou ao teu coração essa noite ou não? Você sabe se Ele falou com você aqui ou não? Porque Ele diz que as ovelhas dele conhecem a sua voz. Amém? Fique de pé. Primeiro eu quero orar por você, igreja.